Sejam muito bem-vindos ao SimplaCast. Meu nome é Rufino, sou fundador do Simpla Invest e hoje nós estamos começando aqui o primeiro episódio de muitos do nosso podcast especial do Simpla Club, onde nós buscaremos tratar alguns temas relevantes do mercado que estão acontecendo, tirar dúvidas de vocês, nossos seguidores e inscritos e, claro, vai ser legal aqui pra gente também se conhecer um pouco mais, se divertir um pouco, falando um pouco sobre essas perguntas, sobre esses temas relevantes. Primeiro eu acho que a gente deve se apresentar aqui, né? Eu queria que vocês falassem aí o nome de vocês, o que vocês fazem hoje no Simpla Club. Pode começar aí, Gabriel, se apresenta pro pessoal. Cara, porque esse momento até é único aqui pra gente, né? Cada um de um canto aqui do Brasil, então é um momento realmente bacana a gente estar reunido. Então eu sou Gabriel Bassotto, sou analista-chefe de ações aqui do Simpla Club e busco encontrar as melhores oportunidades aí para os nossos assinantes. Legal. E Carlão? Vou começar aqui, né, direto da Bahia, Carlos Júnior, é analista-chefe de fundos imobiliários aqui do Simpla Club, né, o cara focado na geração de renda do nosso assinante. Aí sim, e o Thiagão? Cara, eu tô emocionado, cara. Isso que tá acontecendo. Sou analista-chefe de investimentos no exterior do Simpla Club e a gente busca as melhores oportunidades nos Estados Unidos e no mundo. Nós nem falamos direito o que é o próprio Simpla Club, né? Eu acho importante a galera saber que o Simpla Club é a nossa plataforma de recomendações de investimentos, bem diferente do que existe aí normalmente no mercado tradicional, onde nós temos alguns rankings ali de recomendações, sejam de ações brasileiras, fundos imobiliários, como o Carlos já falou, e também investimentos estrangeiros que o Thiago está encabeçando aí, stocks, rates, ETFs. E acaba sendo uma forma muito simples do investidor chegar lá, clicar em alguns poucos botões e já conseguir fazer esses investimentos. Eu acho que talvez essa simplicidade seja o nosso maior diferencial, né? E a gente tem que pensar agora um tema para a gente começar esse primeiro bate-papo. Eu acho que de qualquer forma vai ser muito agregador. E se eu pudesse sugerir um tema, seria realmente esse momento que a gente está vivendo na Bolsa de Valores, cara. Porque assim... não sei vocês, mas eu tô bem confiante enquanto o mercado tá desanimado aí, né? Porque eu acredito que o melhor momento pra gente investir é justamente quando as ações estão em baixa, quando os ativos estão em baixa, e a maioria da galera só quer saber de renda fixa agora, apesar da gente ter nossas recomendações de renda fixa também, mas normalmente isso é um sinal de bolsa barata, né? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que esse é um momento único, porque a gente sempre considera que o mercado está, às vezes, melhor do que o outro. E no momento atual, a gente está num contexto em que renda variável está muito atrativa, aqui acho que para todos nós a gente é quase que unânime, para renda fixa é atraente, para investimento no exterior é atraente. Então, assim, é um momento, eu acho que bem único, né? E até falando sobre mais as ações aqui do nosso país, a gente vê, assim, através de alguns indicadores, alguns múltiplos de preço, né? Quando a gente pega ali o consolidado todo da Bolsa, realmente uma das oportunidades mais convidativas do século. E assim, a gente pode até extrapolar esses dados para mais anos. A gente não precisa somente focar até 2023. Né? Se a gente considera que o patamar atual de múltiplo hoje da Bolsa está ao ponto tão baixo, que até mesmo ao final desse século, possivelmente em pouquíssimos momentos, talvez em pouquíssimos meses até lá, a gente vai ter uma bolsa tão barata quanto essa. Se a gente pensar, tá 5 vezes, né, cara? O preço sobre lucro, quando a gente olha a média, é um negócio absurdo, assim, isso nunca chegou e nunca ficou por tanto tempo. Normalmente, quando chegaram a patamares baixos assim, era ele ficar 1-2 meses ali e já voltava a subir. Dessa vez a gente já está enfrentando aí, pelo menos uns 6 meses com um múltiplo tão baixo assim. Perfeito. E nos fundos imobiliários também isso está acontecendo? Tá exatamente a mesma coisa, Fini. Eu acho engraçado, né, pegando esses pontos que vocês falaram, porque a gente sempre brinca, né? A pessoa pergunta, qual é o melhor momento para investir? A gente sempre fala, o melhor momento era ontem, agora o segundo melhor é agora, né? E realmente a gente está vivendo esse momento, porque renda fixa tá boa, a pessoa vai ter ali renda fixa rendendo dois dígitos no ano. Fundos imobiliários estão ridiculamente baratos, a gente tem ali vários indicadores que recentemente até eu conversei sobre isso, né? Que a gente tem uma tabela de sensibilidade que mostra ali que os fundos de papel high grade, né, que são aqueles mais seguros, que teoricamente tinham que render ali próximo do Tesouro Direto, então inflação mais 7, inflação mais 8, por conta do preço, eles caíram tanto de preço que eles estão rendendo ali inflação mais 10, inflação mais 11. Então, a queda de preço foi tão gigantesca que com a mesma segurança eu estou tendo uma rentabilidade ali muito maior. Nos fundos de tijolo também, você consegue comprar ali um fundo imobiliário, que é a mesma coisa você pagar R$8.000 numa laje na Paulista.
pagar ali 20 mil reais numa laje na Faria Lima, e aí você vê a negociação no mercado real, 30 mil reais um metro quadrado numa laje na Faria Lima. Pô, como é que o mercado real paga 30 e na bolsa a gente consegue pagar por 20 mil essa laje corporativa? É absurdo. É o tipo de coisa que acontece no mercado financeiro quando a gente ainda não tem um mercado tão evoluído, né? Que é o caso do brasileiro. Então ainda a gente encontra várias distorções de preço, assim como você está dizendo, onde o investidor que fica atento a isso, ou pelo menos tem uma boa recomendação, consegue aproveitar para ter ganhos absurdos aí, muito acima do que é a renda fixa. O pessoal está satisfeito ganhando ali 1% ao mês na renda fixa e não sabe que, na verdade, existem muitas outras oportunidades na renda variável para ganhar dinheiro, né? E, Tiagão, e no caso do exterior, cara, como é que tá esse negócio aí? Taxa de juros alta, como é que tá? É uma briga bem difícil de ter, porque o Brasil está muito barato. Mas lá fora tem algumas grandes oportunidades, tem algumas empresas que dá para a gente olhar com carinho. Mas o mercado americano, ele enxerga que ele já está de uma maturação, que ele enxerga que nos próximos ciclos, esse ano ainda deve ter mais uma alta, né, do Fed, mas ele já está precificando as empresas, eu diria que de uma forma muito menos, como é que eu posso falar? Aqui as empresas estão apoiando muito mais, né? Uhum. Até porque acho que isso tem a ver com a maturação do mercado e com as formas que as empresas ganham dinheiro, né? Lá a gente tem empresas que têm operações, produtos, serviços no mundo inteiro, né? A gente vê a Apple, que é a maior empresa da bolsa hoje, lançando novos serviços, né? A gente teve novas notícias aí que a empresa ela já vai ter uma espécie de poupança dentro da sua gama de serviços ali. Uhum. Então o mercado americano ele não está tão barato quando a gente compara com o brasileiro. É uma briga injusta, mas a gente tem ótimas oportunidades nesse momento, principalmente em empresas de tecnologia. Legal. Eu vejo que, assim, no caso do mercado americano, tem a questão de que os juros altos, né, normalmente qualquer tipo de mercado, quando está com juros altos, a bolsa de valores normalmente tende a sofrer um pouco mais, porque os investidores vão mais para a renda fixa. No mercado americano, isso fica um pouco menos aparente, porque acaba que isso está acontecendo no mundo todo. Então, apesar de a taxa de juros americana ter subido, ainda assim tem também uma fuga de capital de países emergentes como o Brasil, que são mais arriscados, para mercados mais sólidos como o mercado americano. Então, Perfeito. Por isso que aqui acaba ainda assim tendo uma oportunidade maior, né, para quem gosta mais desse risco. E igual o Carlos estava falando né, que acaba sendo um excelente momento para começar a investir, porque está tudo muito bom, né, de ganhar dinheiro, mas ele tem um agravante nisso, que é o quê? Assim como eu comecei a investir, que foi ali, eu comecei a estudar sobre investimentos em 2014, comecei a comprar as primeiras ações em 2015. Era um momento ali que o mercado estava mais em baixa na Bolsa de Valores, o Ibovespa estava ali, chegou a bater 38 mil pontos, né? Cerca de 40 cheio de protesto na época também, né? Exato, era a época pré-impeachment ali, né? Era aquele monte de protesto acontecendo e tudo mais. E então, assim, meio que eu comecei a investir no olho do furacão. É óbvio que hoje, olhando para trás, a gente vê que foi um excelente momento para começar a investir. Mas para o investidor iniciante, que era o meu caso na época, começar nesse momento, você já tem vários altos e baixos ali que vai te criando uma casca maior e, no meu caso, pelo menos, era com pouco dinheiro. Então você não liga tanto assim de ter uma desvalorização e tudo. E é difícil para o investidor iniciante entender isso, alguém que nunca investiu. Mas quando você começa a investir numa baixa como essa, você tem muito mais margem de segurança, né, para os seus investimentos. Dificilmente a bolsa, com os múltiplos que ela está hoje, ela vai cair mais 50%. Dificilmente, seria algo inimaginável. Agora, ela tem um potencial de valorização gigantesco, né? E mesmo que isso ainda fique por algum tempo ali, a bolsa em baixa, porque isso realmente a gente não consegue prever, mas é uma oportunidade muito grande para o investidor iniciante começar e já conseguir pegar toda essa valorização e pegar também e entender melhor como funciona a bolsa em baixa, com todo mundo falando mal e ele tendo que se manter ali resiliente, investindo, quando todos os outros falam mal. E, por outro lado, depois, quando a bolsa estiver em alta também, que é aquele oba-oba que a gente estava vivendo alguns anos atrás. Alguns meses atrás, né? Eu acho que até puxando um pouco desse assunto, a gente tem que considerar que não só a bolsa está muito barata, mas porque muitos investidores são muito precipitados, né? Só vê lá que renda fixa está pagando 1% ao mês, que ali é 1000 maravilhas, mas não considera que aquilo vai ter algum momento com corte de juros e acha que aquilo vai se perpetuar, o que não acontece.
né? Então, assim, se a gente considera que a taxa de juros hoje está muito alta, que de fato tem muitos títulos hoje de renda fixa pagando muito bem, só que a gente já começa a ter algumas perspectivas de corte de juros. Show. E aí, talvez pegando, né, aí até puxando sardinha pro caso, que eu sei que vai gostar de falar desses ativos, tem muitos fundos imobiliários que você comprando agora na baixa, você pode talvez alongar essa rentabilidade acima de 1% ao mês, já que muitos deles distribuem bons dividendos. Só que o investidor comum não vê isso, né? Ele só vê ali no curto prazo que está pagando ali 1% agora e esquece realmente toda uma construção patrimonial de longo prazo. Até complementando o que você está falando, o que é importante até para a gente passar para frente é assim, ó, as pessoas elas querem alocar as carteiras geralmente entre renda fixa e renda variável e elas esquecem do perfil delas de investidor. Esse é o ponto mais importante, tanto em Brasil quanto exterior, né? Quando a gente divide a nossa carteira nos dois. Então, eu vou migrar meu dinheiro agora para renda fixa. Cara, você tem que respeitar aquela sua estratégia e aquela estratégia de acordo com o seu perfil de investidor. Esse é o ponto que acho que a maioria das pessoas negligencia. Pô, se a sua carteira ela é metade renda fixa, metade ações, você tem que respeitar aquilo ali independentemente da taxa de juros. E quando você respeita isso e você balanceia a sua carteira, automaticamente você pega as ações mais baratas. E aí, Thiago, só para complementar um ponto aqui, que o Rufino deu uma assistência sem querer aqui para mim, porque ele falou que começou a investir em 2015. Tem um estudo que eu uso bastante para ajudar os investidores que estão começando agora, né, a entender a importância da paciência, da resiliência, que é justamente pegando ali de 2013 a 2016, o resultado ridículo que os fundos imobiliários tiveram. O juro saiu de 7,25 até 14, nesse período de 2013 a 2016. Os fundos imobiliários eram ridículos, ninguém queria investir. A gente tinha ali menos de 30 mil investidores em fundos imobiliários. Só que aí quem resistiu nesse momento, pegou os fundos imobiliários nesses preços baratíssimos que a gente está vendo agora também, tiveram ali de 2017 até 2019 mais de 150% de rentabilidade. Isso eu estou falando da média. Se a média teve isso, imagina os fundos bons, imagina quem realmente se destacou. Então, de novo, é o preço da resiliência. A gente entende que para o investidor iniciante é difícil a gente falar, rapaz, aguenta aí um ano, 2 anos com sua carteira andando de lado ou tendo pouco resultado. Pô, vocês não falam que é legal ter uma média de 10, 12% ao ano e aí se o cara vê a carteira dando 1%. Pô, calma, gente, calma. Porque tem tudo aí, tem todos os fundamentos apontando que tem muita coisa acumulada, muita coisa acruada aí, que está esperando uma melhora de um cenário, uma quedazinha aqui dos juros, uma queda de juros global, né? A inflação global dá uma relaxada para muita coisa estourar, muita coisa boa, né? Que as coisas ruins aí vão continuar na delas mesmo. Algumas polêmicas. Isso me lembra, cara, quando eu comecei, né? E talvez seja a falha da maioria dos investidores que ficam com esse medo que você está falando, né? Às vezes vê ali a sua carteira de renda variável não rendendo tão bem, vê o amigo que tá lá com dinheiro, às vezes até na poupança ganhando mais, né? Tá lá. Tio do terreno me acaba, né? E acaba até desanimando mesmo do mercado financeiro. Quando eu comecei, eu nunca pensei nisso. Eu pensava o seguinte, cara, eu tô vivendo isso agora, eu tô vendo que existe assim, vários outros indicadores eu ia estudando e tal, e mostrava, cara, tá muito mais barato que o normal isso aqui. Então eu pensava o seguinte, eu vou investir aqui, e hoje eu nem tenho tanto dinheiro para realmente, ter uma multiplicação milionária. Porém, isso aqui já vai me dar uma experiência, mesmo se der errado, mas vai me dar uma experiência para que uma próxima vez, com maior renda, com mais grana para investir, eu consiga aproveitar isso. E eu sinto que eu já consegui aproveitar muito mais ali na própria pandemia, quando caiu. Eu já tinha um dinheiro muito maior para investir e tal, fiz vídeo fazendo isso. E agora a gente está vivendo essa oportunidade de novo, né? Então, assim, quem tem grana para investir agora, beleza, vai conseguir aproveitar. Mas muitas vezes você não vai ter essa confiança que a gente que já está há mais tempo no mercado adquiriu. Então, muitas vezes você tem que confiar em profissionais, como nós aqui, os profissionais do Simpla Club, que estamos te dizendo o que fazer, né? Você pode olhar aí, ou em outros momentos que a gente não falava com tanto afinco, assim, que a bolsa está tão barata. Então, a gente está já recomendando que você faça isso, porque a gente sabe o que a gente está falando. Agora, ainda que você não acredite, faz sentido que pelo menos você comece aos poucos ali a colocar o pé nesse mercado, para que você ganhe pelo menos experiência, para que numa próxima vez, porque o mercado é cíclico, numa próxima vez aí sim você esteja muito mais confiante. Estou avisando que você vai se arrepender se você não entrar agora. E o mais legal de tudo, Rufino, é que a gente não só está falando como a gente está fazendo. A gente também está fazendo nossos aportes, a gente sempre está colocando ali, mostrando, ó, recebi meus dividendos. Essa semana mesmo, dia 17, caiu o dividendo. Ó, gente, recebi o dividendo aqui, que veio dos fundos imobiliários que eu comprei e tal. Então, não é só falar, a gente também está fazendo, falando, gente,
realmente está valendo muito a pena comprar agora. Né? Tá Deixa eu até aproveitar assim, a deixa, porque a gente está falando muito assim, na perspectiva de analistas, de pessoas que vivem no mercado, que de fato tem muitos fundamentos que corroboram com a visão de que a bolsa está barata. Agora, acho que o investidor costuma ser muito ansioso, né? Então agora vai aquela pergunta com maldade. Quando que vocês acham que talvez a bolsa pode começar a dar aquela guinada, começar a valorizar? Porque eu sei que o investidor ainda gosta de ver ali na corretora aquele gráficozinho verde, né? Sim, sim. Eu, cara, assim, é difícil a gente arriscar esse tipo de coisa, né? Mas eu sinto que realmente o que falta é esse início de queda de juros aí, tanto no Brasil quanto no exterior. No exterior talvez demore um pouco mais, é mais por conta da pressão que a gente está tendo aqui popular, né? Então, assim, já tá saindo, porra, o Haddad toda hora falando disso, tem que abaixar juros, né? Como se fosse só mandar abaixar. Isso já deixa o mercado um pouco ansioso, por outro lado, é um indicador de que eles vão abaixar mais rápido, eu acho, né? Porque tem essa questão também política na jogada. E eu acho que o investidor ainda precisa disso. É claro que assim, uma maior segurança política aqui no Brasil, que é difícil a gente encontrar, essa que é a maior dificuldade. É difícil em algum momento a gente ter certa segurança política no Brasil, mas se a gente tiver algum indicadorzinho de que isso vai melhorar e a queda de juros, aí sim eu acho que a bolsa já pode começar a reagir. Não sei o que vocês acham. Falando dos Estados Unidos, lá fora a gente tem o Banco Central americano e o próprio presidente tentando fazer um pouso suave, né, com relação aos juros, porque um erro nessa mudança de fração ali de taxa pode impactar todo o cenário americano, que acaba afetando o mundo inteiro. E dentro desse raciocínio, o Fed ele tem duas preocupações, não só segurar a inflação, mas como segurar o desemprego americano. Então, dentro desse raciocínio, eles têm uma dupla função. E geralmente quando você segura, né, a economia subindo os juros, você tem naturalmente o desemprego ele subindo, o nível de desemprego subindo. Assim, até o momento os dados eles estão meio conflitantes, a gente ainda não tem, igual você falou, ainda está muito obscuro dentro de uma perspectiva de curto prazo, mas a gente acredita que para o próximo ano os juros eles vão dar uma segurada ali, vai impulsionar a bolsa de uma forma que comece a ter essa rentabilidade para o investidor aí, que ele comece a ver ali dentro do home broker dele as açõezinhas dele subindo, né? Exato, é assim, pode falar. Não, no caso dos FIIs é a mesma coisa, é queda de juros, não tem como sair desse tema, porque como a gente estava falando, fundamentos de vários fundos estão se mantendo, estão até melhorando. Então, o que realmente está travando o valor deles é a queda de juros e, quer queira ou quer não, ele está falando de um mercado ainda que as pessoas gostam de comparar ainda rentabilidade e renda fixa diretamente com o dividendo dos fundos imobiliários. Então, quando Selic cair, por mais que os fundos imobiliários tenham uma relação maior com outro tipo de juros, que não vem ao caso, mas quando a Selic cair, a pessoa vê, a Selic agora está me pagando 10 e tem um fundo me pagando 11, quer queira ou quer não, a pessoa vai fazer essa comparação, por mais que eu não goste dessa comparação aí no tete a tete, e vai acabar valorizando o fundo, querendo comprar o fundo e aí vai puxar o mercado. Ô Carlos, mas tem vezes que é até melhor comparar o fundo imobiliário 1% ao mês com a renda fixa do que pegar alguns fundos imobiliários que caíram em polêmica recentemente, que estavam pagando IPCA mais alguns 10% aí. IPCA mais 24 ele tinha também, IPCA mais 20 e poucos ele tinha lá mas... O investidor que só fica pensando em dividend yield e vê aquela bola realmente caindo aquele tanto de dinheiro caindo no bolso, você acha que pode considerar como alguma coisa na perpétua? O que você vê aí nos fundos imobiliários? A própria fórmula do dividend yield, ela foi feita para fazer uma pegadinha com o investidor, né? Para trazer ali um problema, né? Porque o dividend yield ele considera o preço do ativo hoje. Então, se eu tenho um ativo que está pagando R$10 e está custando R$100, ele está me pagando 10% ao ano. Show de bola. Agora, se ele estava pagando os mesmos R$10, não melhorou nada, não teve nada, e agora ele está custando R$50 por qualquer motivo, o dividendo dele agora é 20% ao ano. Rapaz, 20% ao ano só de dividendo, tá maravilhoso. Só que, para perguntar, por que um fundo que estava em R$100 caiu para 50? Por que isso aconteceu? E tem como o dividend yield aumentar, inclusive, né, com o dividendo caindo, que é essa grande questão. E aí, a pessoa tem que entender, né? Eu gosto de trazer os ditados populares, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Se está tendo mais dividendo, é porque você está correndo mais risco. Não tem mistério. Aí você tem que buscar entender se esse risco vale a pena ou se é um risco de explodir bombas aí, como a gente viu no mercado de fundos imobiliários.
bombas explodindo aí de fundos que pagavam 2% ao mês, 1,5% ao mês, que agora estão aí pagando 50 centavos, 30 centavos e está dando um dividend yield de 0,5%, dividend de 0,30%, e fundo que nem pagando dividendo tem. Por quê? Dividendo vem do lucro. Se o fundo não tem lucro, não paga dividendo. Então tem fundo aí que zerou dividendo, por quê? Porque ele realmente era uma bomba relógio. Ele era uma pirâmide. E explodiu. Quase isso. ele tem suas características ali de conflitos de interesse, que agora o pessoal que correu Que atrás curioso, de hein? dividend Que curioso. se estrepou. Então, assim, é realmente isso. Assim, não corra atrás de dividend yield. Dividend yield é a última coisa que a gente vai olhar. Por mais que a gente goste de dividendo, é melhor você buscar um dividendo estável e previsível do que um dividendo alto. Você vai ganhar mais dinheiro ao longo do tempo do que ficar ganhando muito dinheiro aqui agora e daqui a pouco essa curva vai para baixo. No final... Sabe que já teve membro do Simpla que acabou de entrar, que chegou a falar comigo assim, pô, mas por que o ranking de dividendos de fundos imobiliários não tem os maiores dividend yield? Tá aí a explicação. Se fosse só para pegar os maiores dividend yield, você nem precisa do Simpla Club, é só sair escolhendo lá. Mas vai ser uma péssima ideia você fazer isso, porque você vai colocar um monte de fundo, na verdade, os mais arriscados na sua carteira, e no longo prazo, que é o que realmente importa, você vai perder dinheiro. O investidor ele não deveria estar pensando em quando que a bolsa realmente vai voltar a subir. Apesar de que a pergunta realmente ela foi já para falar isso, né, que existe essa pegadinha, mas o investidor, na verdade, que ele está em fase de acumulação, que eu acredito que seja a maior parte do nosso público, ele deveria, na verdade, querer que a bolsa fique barata o máximo de tempo possível, para comprar. Se demorar 3 anos, 4 anos, 5 anos, melhor ainda, porque você vai conseguir acumular patrimônio com a bolsa de valores em baixo. Quando ela realmente voltar a subir, você vai acabar ganhando mais dinheiro. E eu acho assim, é importante também citar, porque muitas pessoas que chegaram a comprar alguns ativos antes dessa queda da bolsa generalizada, começam a perguntar, será que tal ação vai recuperar, vai voltar? E assim, a gente sempre tem que pensar que algumas ações caíram e provavelmente não vão voltar ao mesmo patamar de antes. O Carlos Def chegou aqui a falar de alguns fundos imobiliários, tá citando aí talvez alguns aí, né, Carlos, da KCTR, eu sei que você tá doido pra falar disso aí. A gente chegou no nome nesse nome, né, no proibido, né, o HCTR, e aí assim, já pra matar a curiosidade aqui de Tiagão, te surgiu aqui em Tiagão, né? Ah, eu te provoquei. Ó, basicamente, pensa aí, ó. A gente sempre fala que a gente não pode se apaixonar por uma empresa, né? A gente tá falando de dinheiro. Toda empresa que está na nossa carteira, se perder o fundamento, se mudar, a gente vai rever a nossa tese, a gente pode tirar ela da carteira. Obviamente, a gente tenta sempre manter o máximo de tempo possível, mas a gente não fica ali apaixonado por empresa. No caso do HCTR e do Dev, ele tinha uma empresa que eles se apaixonaram. E eles começaram a emprestar dinheiro para essa empresa, para projetos dela. Falaram, não, tem uns projetos específicos aqui que eu vou emprestar dinheiro. Gostaram tanto dessa história que eu falei, não, vou emprestar dinheiro para você, para 100 projetos específicos, agora eu vou também te emprestar dinheiro. Beleza, até aí eu falei, pô, você emprestou dinheiro para empresa e para projetos. Rapaz, tu é tão boa que eu vou virar teu sócio agora. E aí ela conseguiu virar sócio dessa empresa. Agora imagina, você está na mesma empresa como sócio, você empresta dinheiro para ela e você empresta dinheiro para projetos dela. Eu não sei como fazer agora de receber. Ela recebeu primeiro como sócio, recebeu primeiro como credor, não sei. Basicamente. E aí o que aconteceu? A empresa deu problema. Aí o fundo desmoronou tudo de uma vez, é o que a gente chamou de risco cruzado. Então, é até com uma dica de investimento aí para todo mundo. Não se apaixonem por empresas, assim. A gente está aqui falando de realmente alocação de investimentos. É algo técnico, mas um técnico que também envolve muito do pessoal, de você entender o que você quer, entender o que você gosta e fazer ali uma boa divisão da sua carteira, não se concentrar e tal. Isso é muito importante. E você alertou os membros do Simpla desses riscos aí? A gente tem que falar um negócio muito legal, né? Esses fundos sempre tiveram no top 10 de baixo da top 10 final. A gente pega o ranking inveja, assim, é o top 10 ali de baixo. Né? Tá do 60 para baixo. E assim, outro ponto, esses fundos aí, alguns deles, mostraram exatamente o que o investidor não tem que fazer. O Fino todo dia no Instagram sempre fala, pessoal, cuidado com diversificação, com balanceamento, e tinha fundo lá com exposição a 20% em um único ativo. Então, se aquele ativo dá errado, o que vai acontecer? A carteira toda cai. Então, assim, o investidor, o fundo, descumpriu uma regra básica do mercado, que eu acho que é um recado para todos os investidores não fazerem o mesmo, não correram não ter o mesmo erro. Com certeza. Davizão, será que tem alguma pergunta aí para nós? Tem sim, Fino. Inclusive é uma pergunta muito interessante para o cenário atual. Por que a não taxação da Shen fez algumas empresas da Bolsa cair?
Assunto Ixi. interessante pra vocês debaterem aí. Isso aí, essa semana o pessoal tava falando bastante, né, Aí, cara? os varejistas. Foi tão forte que até o governo, né, voltou atrás e falou pela não taxação, realmente, né, que até então estava tudo certo, queria taxar. A gente pode talvez dividir essa resposta em dois contextos diferentes. O primeiro, que a partir do momento que você não taxa, ou você taxa, você vai ter impacto no que você for gerar no mercado brasileiro. Porque a gente tem aqui algumas empresas que são muito fortes, a gente pode estar aqui o caso da Havan, Lojas Renner, Magazine Luiza e por aí vai, que são empresas que vendem ali seus produtos, mas que tem ali a taxação delas. Então elas vão gastar muito dinheiro, os seus produtos vão ficar mais caros porque existe um contexto em que elas pagam mais imposto. Só que no caso da Shein e outras empresas chinesas, elas tentavam a todo momento fugir daquele contexto, né? Então agora se a gente considera que a Shein e as demais empresas chinesas não vão ser taxadas ao entrar aqui no Brasil, isso significa que aqueles produtos que elas vão vender serão mais competitivos que dentro desse mercado. Então olha só, quando não vai taxar, os produtos delas chegam mais baratos no mercado, consequentemente, aquelas empresas brasileiras que a princípio seriam mais protegidas, elas vão cair. E o segundo ponto, até entrando aqui uma questão mais técnica, quando a gente vê que o governo ele tentou ali aumentar, que esses projetos de taxação seriam justamente para aumentar a arrecadação do governo. Equilíbrio. Então, se ele começou a enviar projeto a todo momento e viu que aquele projeto não iria para frente, porque ele cairia no problema de popularidade do presidente, então ele começa a ver que talvez aumentar a arrecadação do nosso país não é tão simples assim. E aí, o que vai? Se a gente não consegue aumentar nossa arrecadação, muito provavelmente vai continuar existindo um déficit. E aí a bola de neve continua, né? E se o déficit continua, isso talvez pode impactar na inflação, juros e tudo mais. Então, por isso, aí são as duas principais explicações porque essas empresas varejistas caíram. Boa. Davizão, você já está investindo? Cara, ainda não. Pô, aí você me quebra, né, Cris? Tá bom pra começar, tá? Chegou a sua hora. Vou lançar uma pergunta de que pode ser alguém que quer assinar o Simpla. Como montar minha carteira? Uma boa carteira. Pra começar assim, A gente tem um método, sabe? cara, o principal é você entender que realmente vai precisar dessa diversificação toda, né? Aqui a gente tá falando principalmente aqui, investimentos em estrangeiros, ações, fundos imobiliários e a própria renda fixa, que está pagando muito bem, né? A gente não pode discordar disso. Para o investidor iniciante, vai depender, claro, de quanto você tem disponível para investir. Se você estiver começando com um valor pequeno, o primeiro aporte, né, a gente vai ter que primeiro entender qual que é o seu perfil, que provavelmente deve ser mais conservador nesse primeiro momento. E você começa realmente pela própria renda fixa. Por outro lado, você já pode ir colocando o pezinho, isso é uma visão pessoal minha, que normalmente eu recomendo aos meus alunos, você pode ir colocando o pezinho ali em um pouco de renda variável para você sentir o mercado. É claro que o ideal é que você monte ali a sua reserva de emergência, comece ali com renda fixa, mas muitas vezes essa experiência, que seja com pouco dinheiro, com R$50, com R$100, no mercado financeiro, vai fazer muita diferença lá na frente quando você tiver um aporte maior e vai conseguir investir. É o caso que eu contei aqui de quando eu comecei a investir. Era pouca grana, só que eu ia lá, pegava R$300, R$400. Eu poderia comprar renda fixa? Sim, tinha uma parte de renda fixa, mas eu queria comprar ações para sentir o mercado. Eu sabia que aquilo ali, normalmente nos próximos anos, não ia me deixar milionário, mas ia me dar uma experiência que eu conseguiria sim aproveitar outros momentos da Bolsa de Valores. Até complementando, a melhor hora de você entrar é realmente quando você tem menos dinheiro, porque quando você tiver mais grana, a chance de você errar com... Sem ajuda profissional é muito maior. Muito maior. Perfeito. E aí, né, uma dica para você e para todo mundo que vai começar a investir. Faz o simples mesmo, como a gente está falando. Vai um pouquinho de renda fixa e vai colocando o pezinho em renda variável. E é o pezinho mesmo. Pelo amor de Deus, não compra 10, 20 ativos de vez, não. Vai logo, vou comprar uma ação de cada, um fundo imobiliário de cada, assim. Porque realmente só vai trazer mais confusão nesse primeiro momento. Só vai trazer mais coisas para você ficar pensando, volatilidade ali. Eu quero essa daqui e tal. Então vai começando no simples mesmo. Agora tu vai começar, né? Boa, pode. Ó, entra lá no Simpla, aí lá já vai ter o perfil de investidor. Você vai fazer lá um testinho, 5 perguntinhas, em 10 segundos já vai soltar para você. Vai te falar lá uma alocação de carteira, depois você vai entrar com o seu dinheiro e vai lá, entra lá em ações, compra o top 1. Entra em fundo imobiliário, compra o top 1. Entra lá nas stocks, compra o top 1. Pronto, já vai botar o pé na renda variável inteira, usando ali o Simpla Club. Em poucos minutos você já consegue fazer isso. Show.
posso mandar outra pergunta? Inclusive essa veio do Instagram. Manda. Assunto importante, que pode ser minha dúvida, mas de várias outras pessoas. Casa própria ou viver de aluguel pra sempre? Nossa senhora. Já tô... Você gosta de polêmica, né? Você gosta, né? Eu gosto. Tô vendo isso. Nossa, essa dúvida aí, cara, é muito boa, porque assim, eu vivi isso na pele, no sentido de que eu sempre soube só a teoria disso, quando eu nem tinha casa, então assim, morava num apartamento muito pequeno e tudo mais, e eu fui montando minha família e eu comecei a repensar algumas coisas, né, pra chegar na opinião que eu tenho hoje. É claro que é um tema bem polêmico, assim, que a gente deve falar com cautela, porque é muito diferente você fazer uma recomendação para uma pessoa que ganha um salário mínimo, que está ali, tem 50 anos, tem 2 filhos e tudo mais, para um jovem de 20 anos que está começando agora a sua vida, que não tem filhos, não é casado. Então, assim, vou falar o que eu fiz para mim. Eu nunca tive casa própria enquanto eu não tinha dinheiro para comprar à vista e com facilidade. Eu sinto que você... Isso foi pra mim, tá? Eu sinto que você ter essa liberdade de escolha, o dinheiro líquido na sua conta, seja para você fazer seus investimentos, mas também para ter opção, para você ter opção de mudar para uma nova cidade que vai ter uma empresa que está te dando uma oportunidade boa, você simplesmente trocar de casa. Às vezes hoje você é solteiro, em pouco tempo você está casado, aí às vezes você não quer ter filhos e depois você tá com um casal de gêmeos aí. Você, nesse início de 4 vida, filhos. nesse início de vida, eu acho que faz muito mais sentido você começar com uma casa alugada. Depois entra na questão, tá, não, beleza, eu não quero casa alugada, eu quero comprar. Que horas que eu compro? Na minha visão, eu prefiro não fazer financiamento, não fazer endividamento. Vão ter casos que o financiamento até pode fazer sentido? Cara, sim, se a gente pensar que até para uma família mais completa, você ter um espaço ali para as suas crianças, para os seus filhos, um lugar fixo, tem uma importância educacional muito grande. Que quando a gente olha aí os influencers falando, não compra, tem que alugar, eles não pensam nisso, né? Muitas vezes são caras ali solteiros, não têm filhos, não têm família. Então é óbvio, para esse caso, faz muito mais sentido você alugar. Agora, quando você começa a pensar para uma família que tem seus filhos, que está criando seus filhos ali pequenos, e precisa dar essa segurança emocional para a criança, às vezes para a esposa, para o marido, acaba até fazendo algum sentido você fazer um financiamento. Você vai perder dinheiro, sim, mas pode ser que o emocional, que outras questões contem mais do que o financeiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas se for assim para falar, geralmente eu não faria um financiamento, mesmo tendo filhos. Preferi realmente viver de aluguel, até ter um patrimônio muito maior, para aí sim começar a pensar em casa própria. Perfeito. Pegando esse ponto aí, né, que é um assunto também muito emocional, todo mundo aqui vai ter memória da sua casa na infância e tal, todo mundo tem isso. Então, para a criação de criança e tal, né, esse outro momento de vida, é muito importante ter uma casa própria, né? E aí eu posso já pegar o assunto que está na minha pele. Eu estou agora mudando de cidade, então faz muito mais sentido eu vou morar de aluguel, até porque eu estou indo para a capital do meu estado, né, para Salvador, e vou precisar dessa mobilidade. Pô, daqui a 2 anos eu estou querendo fazer uma pós em São Paulo. Faz sentido eu ter uma casa própria em Salvador agora? Vai fazer sentido. Se daqui a 2 anos eu quero me mudar para São Paulo, pô, eu quero vir aqui para Juiz de Fora mais vezes, eu quero ficar aqui em Juiz de Fora. Então, assim, essa mobilidade, principalmente na minha idade, na minha situação de trabalho atual, é muito importante. Mas quer dizer que eu nunca vou ter uma casa própria? Não. Meu sonho é morar em Feira de Santana, na Bahia. Um dia, né, com filhos, com a família, com casados, né? Com gêmeos, né? Ali com o Lionel e com o Messi, né? Eu vou ter... Imagina! O pior é que ele vai tatuar o Messi. Ele vai tatuar. Então, quando o Lionel e o Messi nascerem, ali com meus 35, 36, 40 anos, eu quero ter minha casa própria. É a segurança que eu quero ter. Pra quem não sabe, galera, esse cara, ele torce pra Argentina. Eu não sei o que falar, assim, né? Talvez seja melhor a gente se retirar da mesa. Primeiro podcast vai ser cancelado. Vai estrear bem o caso. É verdade. Ele não tá zoando. Mas que fique claro que é só ele. Não inclua a gente nessa. Deu certo, eu tentei, eles não toparam, né? Ai. Eu passei por algo até em relação a isso, de aluguel, de escolher alguns lugares para morar, né, dentro da minha cidade. Eu morei em 3 lugares diferentes ali em Santos, quando eu comecei a prover, né, a minha família. E se eu tivesse comprado de cara, muito provavelmente eu teria escolhido errado, tá? Principalmente a forma que o imóvel ele é distribuído.
que no meu primeiro imóvel lá eu não gostei tanto da forma que ele era muito comprido. Aí depois no segundo imóvel eu já não gostei tanto da localização. E aí no terceiro imóvel, eu dentro da experiência que eu adquiri no aluguel dos 2 primeiros, o terceiro eu escolhi algo que tinha mais a ver com o meu perfil. Então isso também entra. O aluguel ele te dá essa possibilidade de você entender onde você quer morar. Sim. Como que é a casa que você quer. Então vale a pena você não só pensar no sentido também financeiro e tal, que muitas vezes a conta ela vai para o aluguel, né? Tem a parte emocional e tem a parte de você ir maturando, né? Tem a parte familiar, claro, que a sua família pode crescer, você pode querer um imóvel maior. Mas até o local e a forma que o imóvel vai ser, o aluguel ele te dá essa possibilidade. Boa. Eu até queria trazer também um assunto mais atual que a gente tem visto aí na mídia esses dias, que, voltando até uns passos atrás, né? Recentemente a gente viu aí uma proposta, pelo menos conversas iniciadas em relação à fusão de moedas, né? Brasil, Argentina, todo aquele escândalo danado. Agora, recentemente a gente viu Lula indo à China e ventilando talvez uma retirada do dólar do parâmetro global. Primeiro, Thiagão, eu queria saber aí de você. Você tem na sua cabeça, talvez, que o dólar algum dia vai deixar de ser referência, talvez, no mercado? Você quer a resposta polêmica ou a resposta... Brincadeira. Cara, acredito que hoje o mundo, ele, de certa forma, ele está mais estável. A gente passou por duas turbulências, né? Primeiro pandemia, depois guerra, né? Ucrânia e Rússia. Então, agora a gente tem um certo período de estabilidade, então a gente vê aí na mídia uma certa... até engraçado isso, né? Mas, tipo, é fácil, né? Vamos mudar agora vai ser só a China e vai... Mas a real é que no mundo, né, no mundo de verdade, ali, real, ninguém quer se expor, né? Proteger o seu capital em uma moeda de uma economia tão fechada quanto a chinesa, tá? E eu acredito que isso... perdure por décadas ainda. Então, na hora que apertar realmente o cerco ali, a fuga de capital dos países emergentes vai para o dólar. Acho que até a própria China tem reserva em dólar. 80% da reserva do Brasil é dólar, né, ali. Então, assim, acredito que do ponto de vista prático, quando a coisa de fato apertar, o dólar ele vai continuar tendo sua hegemonia e não acredito que a China, nesse sentido, vai dominar Claro que tudo pode acontecer, a gente não pode descartar essa possibilidade, mas, cara, acho bem difícil que nas próximas décadas nós não tenhamos nosso dinheiro da parte soberana dos países e tudo mais indo pro dólar. E até, cara, do ponto de vista, se você olhar para o comportamento, dificilmente você conversa com alguém e fala assim, eu quero morar na China, né? Geralmente as pessoas querem morar em um lugar que você tem uma certa estabilidade e até liberdade e as grandes mentes provavelmente vão continuar querendo estar nos Estados Unidos e tudo mais, mas é inegável que a China ela tem um crescimento absurdo, é a maior ascensão da história da humanidade econômica, né? Ascensão econômica, você pegar em 30 anos que esses caras cresceram, é absurdo, né? Eles de fato colocaram até um regime de trabalho bem forte e tudo mais, né? Eles estão sendo disruptivos em termos de tecnologia também, mas em termos de soberania e tudo mais, né? Em termos de moeda, acredito que o dólar ele vai continuar sendo o ponto de segurança para a economia global. Mas assim, pensando que a China passou por um crescimento gigantesco, né, nessas últimas décadas, você ainda, e até atendendo a seu critério da diversificação que a gente sempre está acostumado a falar, você acha que daria para a gente investir em China ou é risco demais para pouco retorno agora? É pouca segurança jurídica, a China ela não te traz uma estabilidade que a gente busca nos nossos investimentos, porque é sempre importante a gente salientar que quando a gente monta uma carteira de investimentos, não que você não possa correr risco, toda carteira ela pode ter um percentual que você pode correr mais riscos e até pode fazer sentido você ter um percentual menor em China. Mas assim, de modo geral, a sua carteira ela tem que te trazer estabilidade e de certa forma um conforto para o seu futuro. Então você não vai querer o seu dinheiro atrelado a uma economia totalmente fechada. Tanto é que o próprio chinês em si, ele não tem essa segurança no mercado acionário chinês, né? Você vê que a maior parte da população coloca o dinheiro em imóveis, né? Em tijolo e tudo mais. Então eu acredito que não é que você não possa ter essa exposição. Eu particularmente não teria, mas assim, se você tiver, que você tenha um percentual de acordo com o que você pode correr de risco.
Existe também a questão de que, cara, se você é um investidor brasileiro, você já está com parte do seu patrimônio aqui no Brasil, que já é um país altamente arriscado. Você vai querer diversificar em outro país arriscado, sendo que muitas vezes eles estão atrelados, né? O principal parceiro comercial do Brasil é a China. Então, acaba que é um risco que, na minha visão como investidor, também não faz sentido. Você quer diversificar? Pô, diversifica num país que tenha um ganho relevante em relação ao Brasil, que seja realmente um país mais sólido, mais livre, que já se provou historicamente. Então, um pouco a minha opinião vai por aí também. Cara, não vejo tanto sentido em diversificar em China, você já sendo investidor brasileiro. Se talvez você é um investidor americano e quer diversificar em países emergentes, pode ser que faça algum sentido, né? Agora, nesse caso, eu acho que não. Até porque, assim, se a gente decompor a receita dessas empresas americanas em termos de geografia, já vê que investindo em empresas americanas, a gente já tem uma exposição automática em diversas partes do mundo. Coca-Cola em 200 países. É até legal isso que você falou, complementando, cara, você tem que olhar para sua carteira entre moeda forte e emergente, cara. Se metade da sua carteira já é moeda emergente, a outra parte da carteira vai ser em moeda emergente também, tem que ser em moeda forte, né? Você tem que buscar uma proteção daquilo que hoje a gente internamente não tem. Mas isso entra muito naquele tema, né, que a gente estava falando ali com o Davizão, que quando o investidor, principalmente quando ele está começando, ele quer pegar de tudo um pouco. E aí, às vezes, ele nem sabe que ele não está diversificando. Né? Então, se você pega ali, não, estou diversificando, mas eu estou comprando ali Magalu, Renner, tudo que for de varejo. Já se complicou aí. Entende? Então, assim... Que escolha! Não está seguindo simples. Justamente. Mas é aquele negócio, diversifiquei no meu café da manhã. Comi o quê? Pão de forma, pão de sal, pão de leite, pão com manteiga, pão de queijo. Não. Média. Comeu média. Você não diversificou. Então tem muito essa questão que você falou, né? Dividir realmente em moeda emergente e dólar, né? Fazer a divisão ali da carteira e pensar, eu estou ganhando aqui minha receita mais no varejo, né? Eu estou muito exposto ao varejo, então agora separar realmente por segmentos e tal, então esse ponto, né? Não querer pegar de tudo um pouco, né? Vou pegar tudo aqui um pouco e tal, e ver que daqui a pouco você não está diversificando, você está pulverizando, você só está com muito de tudo e não está com igual umas carteiras sinergia. Que você já viu por aí, né? E falta sinergia, essa é a grande questão. Já que a gente falou de diversificação, eu quero fazer uma pergunta aqui, colocar vocês na fogueira. Qual é a maior exposição da carteira pessoal dos três? Qual que é a sua? Cara, eu já tive mais de 50% da carteira em Bitcoin. É mesmo? Cara. E olha, sofri. Na época que não era na lista. Lá atrás, faz tempo. Ó, Davi, não faça isso. Cara, hoje a minha maior exposição é um ETF. E ele pega as 500 maiores empresas americanas. Porque, assim, essa transição, né? Eu comecei no exterior com ETFs. E hoje, para eu acompanhar aquilo que eu investi até hoje, claro que os ganhos, graças a Deus, eles estão subindo. Mas eu ainda vou chegar a ter a minha parte stock pick maior do que eu tenho em ETFs. Mas hoje é o famoso... A minha pergunta era mais, na verdade, em relação à exposição mesmo. Se é Brasil ou exterior, se é ações americanas ou... O meu é exterior, total. Entendi. Acho que eu vou ficar Aqui até é pé em triste. risco. Vou ficar até triste em responder isso. Olha só, minha maior hoje, o maior ativo hoje em carteira, primeiro, é uma empresa americana, segundo é um fundo imobiliário. Você tá Eu deixei as ações, cara. Eu acho que eu vou sair daqui e fazer uma aposta só em ações. Não pode ser assim, não. Mas eu gosto muito, assim, principalmente da característica de investir em empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos excelentes empresas, excelentes bancos, energia elétrica e tudo mais. Mas quando eu falo assim de tecnologia, daquela empresa, né, realmente robusta, que a gente até usa como consumidor também, né? A gente tá todo dia aí usando Google, Coca-Cola. Coca-Cola, não vou nem entrar nesse assunto, toda semana tem que ter um pouquinho. Mas enfim. Tu gosta, né? Tá lá no dieta. Tá lá. Então, a dieta é outro podcast, a gente aborda sobre esse tema. Ô, Davizão, traz o galão de água. Cara, aproveitando o gancho aqui, tô botando alguns pontos aqui, né? Porque eu vou começar a investir a partir de agora, né? Com 10 minutos aí de forma simples. O que vocês acham desse novo governo? Eles vão começar... Rapaz. Eita! Fala. O que vocês acham do governo? Eles vão continuar aumentando os impostos? Lógico, isso aí é qualquer governo. Não, o próprio arcabouço novo que está sendo proposto, que já chegou lá
no Congresso, Calabouço. o calabouço, ele já tem um aumento de imposto atrelado ao crescimento de receita. E até se as receitas não crescerem, os gastos podem crescer, de acordo com o novo arcabouço. Cara, o governo é assim, não é nem questão se é esquerda ou direita, é muito que assim, beleza, pode ser que tenha um lado que defenda menos impostos e tal, mas se a gente pensar pela própria natureza do imposto, que é eu chegar aqui e decidir quanto eu quero ganhar, quanto que vocês têm que me pagar, é meio que uma imposição. Então assim, se eu estou no governo, é um pouco da gente pensar de incentivos mesmo, não é nem questão de índole, não vamos nem entrar nesse mérito, é incentivo. Eu estou no governo. Quanto maior for o Estado, quanto mais dinheiro eu ganhar, melhor. Sim. Então, essa própria estrutura, né, que não estou dizendo que existe uma solução, mas a própria estrutura que é o governo acaba priorizando que os governos queiram aumentar os impostos, porque é assim que eles mais ganham dinheiro. Então acaba que fica um grande problema aí, sem solução ainda na humanidade, que é que os governos eles tendem a sempre querer aumentar os seus impostos. É natural, né? Até quando trata do surgimento do imposto, o imposto ele surgiu como algo muito restrito a uma classe da sociedade, ia ser só. Mas quando o governo percebeu, pô, eu tô conseguindo ganhar isso aqui. É o tubarão que viu o sangue ali na água. Ele falou, opa, aí eu quero pegar a mão, agora eu quero o braço, e aí ele vai ficar subindo cada vez mais. Então, assim, é natural, como o Rufino bem falou aí. A própria estrutura da coisa incentiva o aumento de imposto. E aí, infelizmente isso vai acontecer. Acho que o que aborrece assim, a gente de uma forma geral é que os impostos eles surgem então para aumentar a arrecadação do governo, mas talvez a gente tenha que pensar talvez por uma outra óptica, porque talvez o que está mais de errado no país são justamente as despesas. Se a gente for considerar o tanto de coisas que são gastas de forma errada, a gente pode listar aqui e ficar o podcast inteiro. Pega ali. Me dá um segundo, mas continue. Servidor público e previdência. Isso é um absurdo, né? Com pagamento de dívidas e tudo mais. Então, assim, até uma polêmica, né? A gente fala que no país a nossa educação pública é muito ruim, com razão, né? Quem critica, fala que a saúde é muito ruim também, com seus argumentos, mas na verdade não é falta de dinheiro. O Brasil, quando a gente pega agora em relação ao tanto que a gente gasta nesses dois setores em relação ao que a gente arrecada, é uma relação muito grande. Então, em dinheiro não falta, mas agora falta discernimento em saber o que você vai fazer de investimento bom e discernimento em o que você vai fazer de investimento ruim. Que eu acho que você perdeu aqui. A gente começou só a inchar a máquina, crescer. Os gastos E para acompanhar isso, o imposto tem que subir. Os gastos com servidores, acho que 2 vezes mais que investimento em saúde. Alguma coisa do tipo. Pode jogar 10 vezes mais. Pode ficar tranquilo que, assim, saúde, nos últimos 12 meses, foi o penúltimo setor que recebeu mais investimento. A gente tem ali, com despesa de pessoal, 10 vezes mais Tesouro do que transparente. Tesouro transparente. 10 vezes mais do que foi gasto com saúde. Então, aqui a gente está falando de 347 bilhões com gastos com pessoal, com a máquina pública. E só de 33 bi com saúde nos últimos 12 meses. Então, eles querem arrecadar mais para continuar gastando mal. Essa a grande questão, né? É antinatural, né? Qualquer um de nós aqui, se passar por alguma crise financeira e redução de renda, vai pensar em, cara, como que eu vou reduzir meus gastos aqui para conseguir pelo menos sobreviver mais um mês e depois buscar formas de aumentar minha renda. O governo não precisa disso, né? Porque ele vai estar ali, normalmente o político vai ficar ali por 4 anos, depois o outro que se vira. Então é muito mais fácil eu só tentar prorrogar esse problema aqui, mas gastando o máximo que eu conseguir, que depois o outro se vira. Então fica sempre um jogando pro outro ali. E são medidas impopulares, né? É igual você falar assim, você tem que cortar os seus gastos aí, cara. Você tem que... É chato, ninguém quer. Agora, eu vou te oferecer um subsídio ali e tal. Então é muito impopular você chegar e falar, é igual a gente teve agora uma reforma da Previdência, que provavelmente daqui a uns 10 anos a gente vai ter que ter outra, porque são medidas que os políticos, de uma maneira geral, eles não querem ter, porque não ganha voto, né? Eu só deixaria um alerta aí para as pessoas que são a favor do governo aumentar os impostos e vai aceitando qualquer coisa que dizem, porque assim... É muito fácil quando você é a favor de aumentar os impostos quando não é para você, né? Você olha lá uma medida, grandes pessoas fazem isso, grande parte das pessoas fazem isso. Você olha lá uma medida, vamos aumentar os impostos para quem tem mais de 10 milhões de reais. Você pensa, eu não tenho, então vamos aumentar desse povo aí. Aí logo em seguida, o que o governo vai fazer? Deu certo, agora vamos
progredir esse imposto para quem tem mais de 5 milhões. Depois é para 1 milhão, depois é para 100 mil. Quando você der conta, já foi para todo mundo e tá todo mundo se ferrando junto. Aí já tá achando até comprir na Shein. Exato. E aí, eu quero ver, cara, a gente falou sobre esse assunto. Tiveram vários influenciadores aí nesse meio político e tal que apoiam o governo, que gravou vídeo falando que tinha mesmo que taxar, o governo tá certo, até que agora o presidente falou que tá errado e pediu pra voltar atrás. E esse pessoal vai falar o quê? Agora ficou complicada a situação. Ele defendeu que tinha que aumentar. E agora? Que o Lula falou que não pode. E a gente tá trazendo muita... Se eu falo o que eu penso... Vamos lá. que eu mando tá bom, hein? Davizão, depois você tem que trazer aqui pra Olha, gente. eu só quero que vocês voltem no assunto, que eu não quero errar quando eu iniciar, não. Eu quero que o Gabriel termine a exposição dele da carteira e o Rufinho e o Carlos falam também. Vocês jogaram pra mim... É um assunto importante. Eu já errei com o erro do Thiago aqui, pô. Eu queria até trazer, só pra gente trazer uma solução e a gente entra nisso, hein? Não é que exista uma solução só, mas assim, é necessário, acho que é o primeiro passo, independentemente do qual seja o governo, a gente ter uma reforma tributária. Você simplificar a forma de tributo, até ter um certo equilíbrio do que também é tributado do que a gente importa, tá? Para a gente ter também um cenário competitivo dentro do próprio país, com as empresas, né? Não foi à toa que isso tudo acabou mexendo com as cotações das varejistas. E essa reforma tributária, se ela for feita de forma inteligente, acredito que ela melhore muito o nosso sistema como um todo, acho que traz mais eficiência para as empresas e é uma forma, né, uma das formas que a gente tem de equilibrar as coisas, tá? Cara, se a gente colocar na calculadora o tanto de bilhões de reais que a gente deixa por ineficiência logística, é um absurdo. Estava até conversando com um amigo meu recentemente, e ele me contou que no caso do Rio de Janeiro, tem uma cidade específica que tem o benefício ali fiscal. E no caso, a Ambev vai lá, faz a produção de cerveja em uma cidade, transporta dessa cidade para uma outra cidade e nessa cidade vai fazer o invase e colocar a embalagem, porque nessa cidade tem o benefício fiscal. Então, olha só, a empresa teve que contratar caminhoneiros, teve que gastar dinheiro com o departamento jurídico, teve que gastar com gasolina, teve que gastar todo com uma logística só porque em uma cidade específica ele teve benefício fiscal. E isso é apenas um caso específico. Se a gente considerar no Nordeste, no Norte, o tanto de empresas que estão lá, mas que não tem logística nenhuma, são cidades isoladas, não tem portos para fazer exportação, enfim, é realmente uma conta que a gente deveria começar a fazer, mas que a gente vê poucas pessoas, né, de nome na política querendo discutir, que é realmente um assunto delicado. Agora não foge não do que o Davizão perguntou, a carteira de vocês aí, como é que tá? Quero aprender com o erro dos outros. Não, hoje a minha carteira assim, está com uma maior exposição no Brasil, até porque, como eu lido com ações no Brasil, acho que para mim fica mais fácil de conhecer o modelo de negócio das empresas, então assim, eu consegui aprofundar bastante na situação do Brasil. Agora, não é porque eu tenho a maior parte no Brasil que eu tenho que ignorar o exterior, até porque eu acho que a gente tem que a todo momento procurar diversificação. Então, no Brasil, eu vejo que nós temos muitas empresas que são fracas em alguns setores específicos, como já tem mesmo o caso de tecnologia. Então, no Brasil, eu quero focar no que a gente tem de melhor. Nós temos excelentes empresas exportadoras, empresas de celulose, de petróleo, de minério. Então, onde o Brasil realmente tem características fortes, como o caso de energia solar, energia eólica, aqui eu quero investir no Brasil. Agora, onde eu vejo que o Brasil tem uma fraqueza, não tem vantagens competitivas, aí eu tenho minha alocação no internacional. Então, assim, a todo momento a gente tem que pensar a carteira não como classes separadas, mas pensar realmente como uma montagem de carteira total. Então, geografias diferentes, setores diferentes, para aí sim a gente ter uma carteira muito mais diversificada. Quando a gente fala de carteira diversificada, ao mesmo tempo está falando de menor risco. Eu tô vendo vocês comprando as ações que eu recomendo lá. Não, o melhor de tudo é essa história que eu queria puxar mesmo, né? Antes de falar da minha maior posição, quando o Gabriel falou ali, pô, a minha segunda maior posição é um fundo imobiliário. Gabriel, ele chegou assim, a gente conversando e tal, aí eu falei, pô, Gabriel, tô com a tese aqui de um fundo imobiliário, véio. Rapaz, ele, pô, velho, vou contigo. Outro dia ele tava me cobrando, ele falou, ih, Carlos, velho, e essa tese aí ainda tá de pé, véio? E aí, velho, tá bom ainda? Eu falei, rapaz, o cara tá me cobrando já, velho.
Então, assim, eu sei qual é o segundo fundo Tá imobiliário. vendo? Vamos Eu você sei qual sente é. já o cliente Tá ali, né? vendo? Eu sei qual é, então, viu? Só pra avisar pra galera que eu sei qual é exatamente. E a minha posição não tem como mentir, né? Assim, fundos imobiliários é a maior parte da minha carteira, certo? Eu tô dando uma aumentada legal agora na minha exposiçãozinha Bitcoin, que eu deixava ali em 2% da minha carteira. Eu tô ousado agora. Eu tinha deixando ali 2% da minha carteira, tô indo ali pra 5% Bitcoin, mas o maior fundo imobiliário da minha carteira é o topo 1 do ranking. É o primeiro do ranking do não fala Simples. não. Não fala não, ó. Vamos ver só a data aqui. E no Brasil, 19 a minha de maior abril. ação é o top 1 do ranking. Aí, ó. claro. É. As pessoas perguntam isso. Você usa mesmo o Simpla Club para investir? É Pô, eu lógico. vivo aquilo ali. A gente vive esse negócio o dia inteiro. É claro que sim. E falando da minha parte, né? Pensando em renda variável, minha maior exposição hoje está em ações brasileiras. Boa, obrigado. Aí sim. É isso aí, gente. Mas Olha, Pode ir já? Acho que a número tá errado aí. Mas Eu não vou torcer contra o Brasil, né? Vamos torcer pra nossa economia crescer, mas pô, no final aí não dá, né? Vamos dolarizar isso. Mas é mais por questão de momento mesmo, cara. É questão do momento atual que eu consegui fazer muitos aportes relevantes aí nos últimos meses e acabei priorizando aí as ações brasileiras, então deu essa desbalanceada. Mas eu tenho exposição em todos os mercados, a segunda maior posição ali tá também em mercado estrangeiro, né, americano, e depois entram os fundos imobiliários. Mas é muito mais uma questão de momento pessoal mesmo, que hoje a minha renda consegue bancar o meu estilo de vida com certa facilidade, então eu não vejo tanta necessidade assim da recorrência no pagamento dos dividendos dos fundos imobiliários, que é uma das maiores vantagens. Não é que eu não tenho fundo imobiliário, eu tenho uma parte relevante na minha carteira em fundo imobiliário também. E assim, eu falei da renda variável, porque se for olhar minha carteira global, na verdade a minha maior posição acaba sendo renda fixa. Aí também é mais uma questão relacionada ao meu perfil. Eu monto uma carteira mais moderada para arrojada ali, né? Então normalmente fica ali entre 50% de renda fixa e os outros 60% distribuídos em renda variável. Então quando a gente olha separadamente as classes de ativos, acaba que a renda fixa tem uma posição maior hoje. É muito por conta da minha família, tem várias pessoas que dependem do meu patrimônio e também do próprio risco que eu já corro nos meus negócios. Então acaba que eu tenho esse controle maior na renda fixa quando a gente fala de investimentos pessoais, mas poxa, se a gente for pensar até que a nossa empresa está no mercado financeiro, então já tem um risco muito maior no mercado financeiro quando a gente olha a minha vida como um todo. Eu acho que a carteira de investimentos ela serve para isso, ela serve para refletir a sua vida, e é por isso que você viu aqui, cada um de nós 4 temos uma exposição diferente, porque a carteira de investimentos ela é única mesmo e ela tem que ser assim, né? Então, quando um cliente, um seguidor vem perguntar, não, me passa aí a sua carteira que eu quero copiar. Não existe isso. Você está vendo aqui 4 profissionais do mercado que possuem carteiras diferentes. Como é que você, querendo copiar a nossa realidade, vai se dar bem? Acho difícil isso acontecer. Quer ficar copiando carteira pública dos outros. E Por o que eu isso- acho mais legal de tudo é que Davizão tá anotando, não. Tudo. É lógico, tá aproveitando. Davisão, tem uma pergunta polêmica aí, cara? O que tem aí pra gente? Cara, vocês gostam de pergunta polêmica? Tem duas aqui. Não, manda real, vem. manda real. Falando de... Pensou, Eu tô vendo qual que eu vou querer, porque eu quero mais polêmica. Falando sobre arcabouço fiscal. Rapaz. Cara, Pode essa aí impactar nos meus investimentos? Estou começando, por exemplo, agora ou não? com certeza pode impactar bastante, porque todo investidor, e aqui não falando somente investidor pessoa física, mas até mesmo investidor, aí, pessoa jurídica, né, investidores institucionais, grandes empresas, grandes fundos de investimento aí fora, quando querem olhar investimento, ainda mais investimento de longo prazo, tem que ter o mínimo de previsibilidade no nosso mercado. Então, assim, o arcabouço fiscal é justamente um novo plano fiscal para o governo ter alguma estabilidade, uma previsibilidade, coisa que a gente está começando a se perder com o teto de gastos. Só que a forma com que estava sendo desenhado esse novo plano não estava sendo da melhor forma possível, porque existem incentivos errados. Né? O novo plano do arcabouço fiscal, ele fala que você vai poder reajustar as suas despesas à medida que você vai aumentando as suas receitas. Então, olha só, o governo ele começa agora a pensar de uma forma que ele tem que aumentar as receitas para gastar mais. Então tem 2 pontos bem problemáticos. Primeiro, as despesas estão sendo gastas, como a gente já mesmo comentou, de uma forma muito errada. Né? Os benefícios que nós temos aqui são todos invertidos. Então, para o lado da despesa já está muito errado. E o segundo ponto se refere às receitas.
Então, se você quer ter um plano de arcabouço fiscal, você quer arrecadar mais, você tem que aumentar os impostos. Então, olha só, você está gastando errado e ainda quer aumentar os impostos, então isso, primeiro, na visão da empresa, vai ser muito perigoso. Como que uma empresa vai entrar aqui sabendo que ela vai ser cada vez mais taxada, que ela não vai ter benefício de investir nela mesma, porque vai sobrar menos dinheiro para ela. Então, a todo momento a gente tem que pensar o que as empresas vão achar desse novo plano de arcabouço fiscal. Tem que ter geração de emprego, tem que ter investimento em tecnologia, e dessa forma que a gente vê é que não tem os incentivos necessários para que outras empresas, outros fundos de investimento venham até o Brasil e façam isso. Então, com certeza, em uma visão aí para o investidor, isso acaba assim sendo perigoso. Até completando. Desculpa, deixa eu só finalizar a pergunta. O seguidor perguntou o que é arcabouço fiscal. Às vezes a pessoa não entende o que é, entendeu? Boa. É um nome aí bem... O brasileiro, na verdade, conheceu essa palavra de arcabouço fiscal recentemente. Ninguém nunca falava desse nome. Mas, basicamente, o arcabouço é um plano, tá? um projeto, digamos assim, que o governo fez para traçar quais serão as prioridades, quais serão ali as próximas medidas que ele vai tomar em relação ao fiscal. Tá? Então, existe política fiscal, existe política monetária. Fiscal se refere, então, à parte de taxação de empresas, do fisco, né? Os impostos que estão embutidos. Então, é o plano de como o governo vai lidar com essa questão fiscal para as empresas. Até complementando o que você estava falando, algumas empresas elas conseguem se beneficiar de determinados cenários, tá? E é justamente isso que a gente analisa e é importante estar sempre olhando o que a gente está colocando dentro dos nossos grupos de assinantes e também dentro da plataforma do Simpla ali o ranking de ações. Porque existem empresas que conseguem se beneficiar de determinados cenários, né? Empresas que muitas vezes têm suas operações dolarizadas e tudo mais, e entra o ponto da diversificação, tá? Porque assim, é legal a gente falar do problema, que existe o problema, e é sempre importante a gente trazer a solução para esse problema. Né? Como é que a gente resolve isso? E é por isso que é tão importante a gente colocar o dinheiro no lugar certo e respeitar sempre a nossa carteira ali estruturada de acordo com o nosso perfil de risco. Se a gente tem algum tipo de insegurança jurídica no Brasil, enfim, algum tipo de insegurança para o nosso patrimônio, então a gente vai distribuir nossa carteira de uma forma que a gente se proteja disso. Então, tem muitas empresas que vão se prejudicar, assim como tem empresa que se prejudica com os juros altos, né? A maioria se prejudica, na verdade, mas você consegue, de alguma forma, se beneficiar, né? De preços mais baratos, de cotações, às vezes, descontadas, para você fazer... Então, assim, todo cenário ele vai te trazer uma oportunidade. Tá? Então isso é importante a gente sempre salientar, então acompanha a gente lá no nosso grupo de assinantes. É até um ponto que surgiu aqui, né? Vou assumir o papel de questionador ali de dar visão, porque a gente conversando aqui, a gente falou do calabouço fiscal, né? Do arcabouço fiscal, a gente falou de como o governo gasta mais o dinheiro, de taxação, desse problema tributário do Brasil, e a gente começou a live, né, falando que os preços da bolsa, os preços dos fundos imobiliários estão baratos, refletindo todo esse risco que o Brasil está vivendo. Só que eu queria ouvir de vocês assim, se além do preço, o que atrai a gente no Brasil com tudo isso? Pô, é só o preço mesmo que faz a gente investir no Brasil, só porque está tão barato assim? Ou o Brasil é tão ruim mesmo e não tem nada de bom ali, alguém pra gente ver assim, uma luz no fim do túnel? Porque não é possível que todo mundo aqui esteja investindo só por conta do preço. Eu acho que o Fino está empreendendo aqui no Brasil, a gente está investindo no Brasil, porque alguma coisa a gente acredita. Muita oportunidade. Então... Exatamente, a oportunidade ela não está só no preço, né? Todo país com problemas, ele acaba sendo uma oportunidade para quem consegue solucionar esses problemas. E normalmente quem soluciona esses problemas são realmente os empreendedores, né? As empresas. Então acaba que assim, a gente consegue aqui ter mais, né? Aqui a gente tem mais risco, tem mais instabilidade, tem mais problemas. Por outro lado, isso pode ser justamente uma oportunidade de termos grandes valorizações aqui, o que acaba sendo muitas vezes difícil de encontrar nos Estados Unidos. Não é que é difícil de encontrar, mas tirando alguns setores específicos ali, como por exemplo a tecnologia, né? Quando a gente olha, por exemplo, a utilidade pública nos Estados Unidos, a gente já encontra mais dificuldade de grandes valorizações, de grandes dividendos, como a gente tem aqui no Brasil. Então eu sinto que esse risco está atrelado também a uma possível oportunidade aí de grande valorização. Não sei o que vocês acham. Eu concordo, assim, até pensando no Brasil, uma visão bem de longo prazo mesmo. Porque nós reunimos algumas características que a gente não encontra em outros países do mundo. Então, por exemplo, quando a gente fala de setor financeiro, setor bancário, os nossos bancos hoje têm uma segurança que muitas das vezes é muito maior do que bancos americanos.
Então, assim, dá para investir com segurança dentro do Brasil também. E não só no setor financeiro. Se a gente considera, por exemplo, que o Brasil é um país de commodities. Então, a gente está considerando que a gente vai aumentar, por exemplo, o consumo de petróleo por mais alguns anos, mesmo, né, que lá em 2050 tem essa transição energética, mas para fazer a transição energética vai ser preciso investir em petróleo. E gás natural para fazer transição energética. O Brasil também é forte. Alguns metais, minério de ferro, muito forte no Brasil. Questão da celulose. A gente está acompanhando aqui uma transição de que a cada vez mais a gente está tirando o plástico das nossas vidas por questões ambientais e tudo mais, e cada vez mais investindo em papel, né? E nós aqui temos empresas excelentes, temos a Suzano, temos a Klabin, empresas que podem se aproveitar desse cenário. Então eu vejo o Brasil, obviamente, com tantos problemas, isso, né, é inegável, mas ao mesmo tempo uma visão estrutural de longo prazo, também tem empresas que podem se aproveitar desse contexto. E aí que tá, empresas que são rentáveis, que são lucrativas, que têm endividamento controlado e que, acima de tudo, sejam uma boa geradora de caixa para que depois a gente receba os dividendos. E é esse ponto, né? Não é só o preço, porque assim, o Brasil já foi essa confusão durante mais tempo e já foi até pior. Mesmo assim, a gente viu o histórico da Bolsa, várias empresas sendo vencedoras, né? Então é aquela grande questão, né? O ser humano, ele vive para buscar riqueza, para criar, né? Para gerar mais riqueza. Então, por mais que o preço esteja barato e realmente seja muito atrativo, também tem esse cenário otimista de, mesmo em toda essa confusão, historicamente, já existiram os vencedores e o brasileiro, a raça humana sempre está buscando evoluir, sempre está buscando gerar mais riqueza, crescer e isso, quer queira ou quer não, se reflete nos investimentos, vai se refletir na nossa vida, na busca por melhora de vida. Isso tudo é a empresa, é o ecossistema de negócios do país. Isso casa com o que eu falei no começo né, dessa questão, cara, porque assim, você vê que mesmo diante de tanta instabilidade, você tem empresas que conseguem performar muito bem e até igual você falou, já tivemos cenários muito mais adversos, né? A gente já passou por hiperinflação, depois passamos por hiperinflação de novo, 2 impedimentos, 2 impeachment. Cara, aqui é o cenário, todo ano tem uma novidade, né? A gente espera que não tenha esse ano, né? Mas, pra gente finalizar esse assunto, cara, uma coisa que o Carlos falou que é muito importante, né? É por conta desse tipo de coisa, de que algumas empresas conseguem prosperar independente do cenário, que eu defendo sempre uma análise mais bottom-up, de você realmente estudar a empresa mais do que o próprio cenário econômico, assim. Não é que o cenário econômico não é importante, não é isso, mas que a importância de quem são os gestores da empresa, da qualidade da empresa, de como ela se comportou em todos os outros ciclos econômicos, em todos os outros governos, é o que normalmente vai dizer que aquele investimento vai ser bom ou ruim. Nós tivemos empresas aí no Brasil que nos últimos 20, 30 anos continuaram aumentando seus lucros, ou pelo menos mantendo seus lucros. Então, quando a gente investe nessas empresas, a gente tem uma segurança maior de que, independente do que aconteça no nosso cenário econômico, é bem provável que ela continue prosperando. E empresas vão prosperar independente do país, independente do mercado. E eu acho que é aí que a gente tem que mirar as nossas forças na hora de fazer aí uma análise ou realmente as recomendações que os analistas fazem no Simpla Club. Davizão, tem mais alguma pergunta aí? Cara, por hoje, acho que a gente pode encerrar, já tô com muita informação na cabeça, mas se for mais uma horinha aí, eu vou ficar perdido. Vai ter que rever esse podcast depois. E começar ali já a usar o Simpla, já ver as aulas aqui do investidor que eu já tenho acesso e começar Boa. a investir logo. Não vai, né? Rapaz. Muito bom. Pessoal, esse foi o nosso primeiro programa de podcast. Nós queremos ouvir de você aí o que você achou. Foi um programa teste aqui com vocês. Então deixa aí nos comentários se você gostou desse formato, alguma outra sugestão. Se você quer ver nós 4 reunidos novamente aqui, ou se tem alguém que a gente já pode mandar embora e não voltar mais. Dá visão. Eu só não queria conhecer o Davi, lógico. Algum dia talvez a gente mostre quem é o Davi. Antes a gente tem que só realmente divulgar aqui as redes sociais de todo mundo, onde vocês podem nos encontrar, né, Thiagão? @Thiago Armentano lá no Instagram, facinho Boa. de achar. Viralizando Reels e TikToks. O homem é brabo. Gosto da polêmica Tem as também. polêmicas lá. E você, Gabriel? Eu tô no TikTok, tô no Instagram e tô no YouTube, sempre com @gabriel.investimento. Boa. No Instagram, só procurar lá carlos.cnpi, eu tô lá. É isso aí, meu Instagram principal é o @rufino, você pode me encontrar lá. E também no nosso Instagram, @simpla.club, onde nós 4 aqui produzimos
conteúdo também. Se quiser aproveitar aí, tá rolando agora uma promoção, né, do Simpla Club. Já confere aí o link aqui embaixo também para você conseguir uma oferta exclusiva para conhecer a nossa plataforma e entender o tanto que a gente falou aqui desses rankings e recomendações de investimentos. Algo me diz que você vai gostar disso. Sofia, uma curiosidade. Nós temos hoje a maior cobertura de ativos do mercado. Olha aí. São quantos ativos hoje? E passa de 200, tá? Mais de 200. Se pegar ali 100 de ações, 72 de FIIs, mais de 60 de ativos no exterior, Já deu aí. Um dos nossos diferenciais é justamente esse, né? Por um preço justíssimo, a gente já consegue te oferecer recomendações de todas as classes de ativos, porque eu sinto que ninguém vai realmente investir só em fundos imobiliários, ou só em ações brasileiras, ou só em renda fixa, só em investimentos estrangeiros. A gente precisa oferecer para o nosso cliente uma plataforma que consiga resolver de ponta a ponta a vida do investidor. E é isso que a gente tem entregado aí no Simpla Club, para que qualquer investidor, seja você leigo ou realmente já mais experiente, mais avançado, consiga gostar muito da nossa plataforma. Vamos ficando por aqui então, foi um prazer ter vocês com a gente aqui, né? Claro! E todos vocês aí, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu, que venham mais com ele.